elaboração de peças processuais. E a peça de hoje é uma pecinha, ó, baba, que é a ação de consignação em pagamento. Vocês vão ver que não tem nenhum mistério. Muito bem, vejam lá. Primeiro, né, qual que é a competência? Vocês irão ajuizar a ação de consignação em pagamento no local de prestação de serviços do reclamante. Vão seguir a mesma regra que vocês usam para o ajuizamento da reclamatória trabalhista, tá? Lembrar que, por ser uma petição inicial, né, vocês irão distribuir a ação. Então, ao douto juízo da tracinho, Vara do Trabalho de Manaus, por exemplo, tá? Já eu vou mostrar aqui para vocês a estrutura da peça, ok? Aqui não tem nada de distribuição por dependência, nada de diferente, tá? É só fazer o endereçamento comum para o local que o enunciado lhe informar, ok? Em que hipóteses eu vou usar a ação de consignação em pagamento? Então vamos lá. A hipótese mais comum é quando o empregado não volta para receber as verbas rescisórias. Lembram que quando o empregador ultrapassa aquele prazo de 10 dias previsto no artigo 477 da CLT, prazo, que é o prazo para pagamento das verbas rescisórias, né? Se ele ultrapassar esse prazo, ele vai incidir no pagamento de uma multa, né? Que é a multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477, no valor de 1 salário do empregado. Então, para que o empregador não tenha que pagar essa multa, ele ajuiza a ação de consignação em pagamento, dentro desse prazo dos 10 dias, consignando o valor em juízo, né? Ele deposita o valor total em juízo e aí ele fica livre de ter que arcar com a multa do parágrafo 8º do artigo 477. Então, essa é a principal hipótese de cabimento, tá, pessoal? E as duas vezes em que a FGV cobrou a ação de consignação em pagamento, a história era essa, tá? Que o empregado não retornou para receber o pagamento das verbas rescisórias. E lembrar que o empregador ele pode consignar tanto dinheiro quanto coisas, tá? Então imagine, por exemplo, que o empregado sumiu, não voltou para receber as verbas rescisórias e ainda esqueceu na empresa lá, por exemplo, um telefone celular, um sapato, tá? Então o empregador também pode consignar, além do valor, o telefone celular, o sapato ou qualquer outra coisa do empregado que porventura tenha permanecido nas dependências do empregador, ok? A segunda hipótese, gente, é a recusa por parte do empregado em receber outras verbas de natureza trabalhista, como, por exemplo, as comissões, né? Imagine que o empregado entenda que o valor correto não é aquele, e aí ele se recusa a receber. Então, nessa hipótese, o empregador também pode ajuizar uma ação de consignação, depositando ali o valor que ele entende ser devido, tá? Lembrando que, como a ação de consignação é uma petição inicial, ela pode ser discutida, né? O empregado pode, inclusive, apresentar contestação ali, né? Porque é a matéria de defesa dele, caso ele não concorde com os valores, por exemplo, ok? A terceira hipótese é quando o empregador ele tem dúvidas sobre para quem pagar os valores, tá? Vou dar um exemplo disso para vocês. Imagine que o empregado tenha falecido e que aí o empregador, na hora de pagar ali, né, as verbas rescisórias próprias da extinção do contrato pela morte do empregado, ele descubra que esse empregado tenha duas famílias, por exemplo, né? Pode acontecer, né? E aí o cara tem duas esposas, ou melhor, uma esposa e uma amante, né? Que não dá para ter duas esposas, tem filho com as duas, né? E aí ele fica em dúvida. Ele fala, poxa, para quem que eu vou pagar agora? Quem são os herdeiros, né? Então a ação de consignação também serve para essa hipótese, para que seja esclarecido quem será o credor daquele valor, tá bom? E por último, a recusa por parte do empregador em receber as ferramentas de trabalho. Então, nessa hipótese, a ação de consignação pode ser ajuizada pelo empregado. Quando ele quer devolver ao empregador as ferramentas de trabalho que estavam com ele, o empregador se recusa a receber.
alegando, por exemplo, que elas não estão nas mesmas condições em que foram entregues ao empregado, tá? Quero destacar para vocês. Primeiro, a ação de consignação, ela pode ser proposta tanto pelo empregado quanto pelo empregador, tá? A banca já cobrou o quê? Ação de consignação em pagamento ajuizada pelo empregador, pelo empregado nunca, tá? E acredito também que não vai cobrar, porque esse negócio de consignar ferramenta, né, é uma situação aí que eu acho que a prova não vai cobrar. Segunda coisa, as principais hipóteses de ajuizamento da consignação, né? A principal mesmo é o pagamento de valores ao empregado, tá? E normalmente são as verbas rescisórias devidas e às vezes algumas coisas do empregado que permaneceram na empresa. A segunda hipótese que seria mais cabível seria essa hipótese aí de não saber para quem pagar, tá? Mas também a prova nunca cobrou. Então, o que a banca já cobrou nas 2 vezes em que trouxe a ação de consignação? A letra A, né? Daí do item 2, hipóteses de cabimento, ok? Vamos imaginar aqui uma consignação que está sendo ajuizada pelo empregador. Depositar as verbas rescisórias devidas ao empregado, ok? Quem é que vai ficar no polo passivo da demanda, né? Então, no polo passivo entra o empregado, você vai ajuizar a ação contra o empregado, e no polo ativo entra a empresa, né? A empresa está ajuizando a ação. Existem alguns pedidos específicos, tá? Então, aqui eu acho que é onde vocês terão aí uma dificuldade um pouco maior, mas eu quero dizer para vocês que tudo está no CPC, então nós vamos marcar ali e vai ficar bem tranquilo para vocês se vier uma consignação, tá? Vejam, quais são os pedidos que devem ser formulados em uma ação de consignação em pagamento? O primeiro deles, você tem que requerer ao juiz, né, o depósito da quantia ou da coisa, ou dos dois, tá? Segunda coisa, você precisa citar o réu para comparecer à audiência e levantar o valor, né? Sacar aquele valor que foi depositado, tá? Terceira coisa, qual que é o objetivo do empregador ao consignar o valor das verbas rescisórias? É ver aquela obrigação extinta, né? Ficar livre daquilo ali. Então, vocês precisam requerer também a declaração da extinção da obrigação. E, por fim, vocês precisarão requerer a condenação da parte contrária, né? Aqui é o réu, o consignatário, né? Quem ajuiza a ação é o consignante e você ajuiza contra o consignatário. E aí você precisa requerer a condenação do consignatário ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que vocês já sabem fazer, ok? Caso a empresa não realize o depósito, né, do valor devido, o processo será extinto sem resolução de mérito, né? Porque às vezes a empresa ajuiza a consignação e não faz o depósito. Então, o objetivo da consignação, ele acaba ali. Então, o juiz vai declarar a extinção do processo sem a resolução do mérito, tá? Não há que se falar em rito sumaríssimo, rito ordinário, rito nada, porque a consignação em pagamento, ela tem uma forma própria, né? Um rito próprio de ser processada, ok? Valor da causa é uma petição inicial, não é? Então, eu preciso dar um valor à causa. O valor dado à causa é a somatória ali da quantia que você está depositando. Aqui, nós não vamos em nenhum momento trabalhar com valores, tá, gente? Então, sempre que for citar algum valor, nós vamos botar o R, cifrão, tracinho. Então, precisem se preocupar com valores, porque a prova não cobra isso, ok? Vamos ver a estrutura da peça, então. É muito parecida com a reclamatória trabalhista. Vocês irão endereçar, né, para o douto juízo da vara tal, o enunciado irá informar a vocês a cidade, né? A qualificação das partes, ela é quase idêntica à da RT. O que vai mudar? O nome da ação e a fundamentação, né? Então, o nome do consignante, qualificação e endereço completos, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, através de seu advogado ao final assinado, procuração anexa,
com escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações. Agora, cuidado, com fulcro no artigo 539 do CPC, propor ação de consignação em pagamento, em face do fulano de tal, que é o consignatário, qualificação e endereço completos, né? Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Olha só que legal. Vocês já sabem fazer RT, vocês já sabem fazer isso na RT. O que vocês vão mudar aqui? O artigo e o nome da ação. Não tem mistério nenhum, beleza? A consignação, a gente divide um pouquinho diferente, tá? Nós vamos dividi-la em 3 etapas: fatos, mérito e requerimentos finais, beleza? Nos fatos, vocês vão contar exatamente o que o enunciado está narrando para vocês. Pode dar uma resumida, tá? E conta apenas aquilo ali que é mais relevante, ok? Não precisa copiar o enunciado inteiro, pelo amor de Deus, tá, gente? É só narrar um pouco dos fatos. Aí, gente, aqui eu copiei de novo, né? Aquilo que pode ser narrado. Você vai narrar os fatos de acordo com o que o enunciado lhe fornecer, tá? No mérito, o consignante, né, que é a pessoa que está ajuizando a consignação em pagamento, vai afirmar qual é a obrigação, né, que ele pretende quitar e o que ele pretende depositar. Então aqui, ó, eu coloquei um exemplo para vocês. Olha só. Em razão da extinção do contrato de trabalho sem justa causa, são devidas ao consignatário as seguintes verbas, no importe de tal, as quais pretende se depositar com o objetivo de que seja declarada extinta a obrigação. É só isso, gente. Por que é só isso? Porque lá em cima vocês já narraram os fatos, né? É óbvio que eu não vou precisar repetir isso tudo, tá? Então, esse exemplo que eu dei é um exemplo aí de uma consignação na qual o empregado não compareceu para receber as verbas rescisórias, tá? Então, qual que é o mérito da minha ação de consignação? É o depósito, o pagamento das verbas rescisórias, tá? Aqui, eu vou ensiná-los hoje a fazer essa discriminação. Daqui a pouquinho nós vamos aprender a fazer essa discriminação. E uma coisa interessante da consignação em pagamento é que, por ser uma peça muito pequena, cada um desses itens que vocês colocarem, como por exemplo, saldo de salário, aviso prévio, 13º, pontua separadamente, né? Então, é muito ponto para pouca coisa. Tem gente que acha a consignação ruim. Eu acho ótima. Quem me dera viesse sempre uma ação de consignação. Vocês fariam ela em 2 páginas, né? E pontuariam que era uma beleza, tá? Feito o mérito, nós vamos fazer os pedidos, né? E os requerimentos finais no mesmo tópico, pedido e requerimentos finais, tá? Então, diante do exposto, requer. Lembra aquilo que a gente colocou lá em cima, que eu expliquei para vocês, ó? O deferimento do depósito da quantia X no prazo de 5 dias, né? Artigo 542.1 do CPC. E, se for o caso, a entrega da coisa devida, tá? A notificação do consignatário para comparecer à audiência e levantar o depósito com efeito de quitação, ou oferecer respostas, sob pena de revelia e declaração de extinção da obrigação. Que resposta seria essa? A contestação, né? Pode ser que o consignatário, ele não concorde com aquilo ali e queira apresentar uma contestação. A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, né? E, por fim, caso o valor não seja levantado em audiência, a procedência do pedido, com declaração da extinção da obrigação e condenação do consignatário em custas e honorários advocatícios no importe de 15%, nos termos do artigo 791-A da CLT. Dá o valor à causa e finaliza aí com o que vocês já sabem, da forma que vocês já sabem fazer, tá? É fácil ou não é? Não, falei igual o Silvio Santos agora, né? É fácil ou não é, pessoal?